Olá pessoal, esse é o encontro de estudos do Codex 13 e ele acontece no mês de agosto, como acontece em todos os meses até que a gente termine todo o Codex. Nós vamos hoje estudar coisas interessantes, então prepare-se porque isso vai ser muito bom. Eu acredito que a gente deva começar todos os encontros agradecendo e creditando as pessoas que participaram direta ou indiretamente. Então, de forma direta, eu sei que participou a Yara, preparando o roteiro de estudos do Codex, também todas as pessoas que divulgaram o evento, que compartilharam em suas redes sociais, e principalmente aos que neste momento estão ligados aqui nessa transmissão, prontos para estudar, prontos para aprimorar seu conhecimento em relação ao Codex. Também tenho que agradecer aos nossos irmãos pleiadianos, que possibilitam um entendimento diferenciado sempre que existe um momento de estudo. Isso quando acontece um estudo virtual ou um encontro presencial. Então, meu agradecimento especial e vamos começar. Algumas orientações antes da gente começar exatamente. Primeira coisa, não precisa ficar aflito em anotar, em pegar todas as informações dos slides que você vai ver hoje, que eu estou compartilhando aqui na minha tela no YouTube. Por quê? Os slides estão disponíveis na página de download em forma de PDF e todos esses links são clicáveis, esses endereços são clicáveis, você pode resgatar de novo quando precisar. Além disso, esse encontro está sendo gravado e ele fica disponível na página Era de Cristal do YouTube, que é youtube.com/user/Era de Cristal. Fique até o fim do encontro, porque no final do encontro a gente tem uma sessão de perguntas e respostas que acontece na página do Codex no Facebook. Então tem um endereço aí, agora sim talvez seja importante anotar. Codex, é facebook.com/Codex Era de Cristal, tudo junto. E ali tem um tópico aberto para a gente já fazer perguntas sobre o estudo de hoje. E aí tem a equipe fixa lá para responder, pessoas que participam com a gente há muito tempo, desde 2012, também já estudaram muitas vezes o Codex, estão prontas para responder as questões. Então, não se apavore, fique relaxado que vai funcionar, vai dar certo. O tema de hoje é o capítulo 5 das leis que compõem o regimento energético dos seres, das situações, das emoções e das interrelações que partem do eu. E daí nós vamos estudar as leis, a lei da expansão e a lei do livre arbítrio. É o que nós vamos fazer no estudo de hoje. Todos os nossos encontros de estudo começam com o espaço do coração. Por que a gente começa com o espaço do coração? O espaço do coração é um tipo de meditação que nos leva a entrar em contato com a quinta dimensão interna. E quando a gente está no espaço do coração, nós temos um entendimento diferente de coisas comuns. Uma coisa pode ser muito comum, muito presente na nossa existência, mas se a gente estiver dentro do espaço do coração, de olhos abertos, olhando para essa para essa velha informação, nós temos novas ideias a respeito dela, o que nos dá um poder de entendimento maior. Se você quiser, fora daqui desse estudo, ter o áudio do Espaço do Coração, ele está disponível nesse endereço aí, que você pode pegar depois quando baixar os slides, e também num aplicativo que a gente tem da universidade.org na Google Play. Sente-se confortavelmente, livre-se de qualquer tensão. Procure respirar fundo, sentindo o seu corpo, sentindo esse ar penetrando nos seus pulmões. Tome consciência
dessa respiração. Procure relaxar as tensões, mas manter a sua mente consciente, alerta, disciplinada. Concentre-se nos seus batimentos cardíacos. Leve sua mão ao peito. Sinta o pulsar do seu coração. Agora, concentre-se na sua garganta. Sinta também os batimentos, a pulsação. Leve agora a sua atenção para a sua fronte. Sinta o pulsar entre os seus olhos, na sua testa. E ligue os três batimentos, essas 3 pulsações. Procure senti-las batendo harmonizadas ao mesmo tempo. Agora, concentre-se no alto de sua cabeça, onde está o seu chakra coronário, e imagine-o aberto, como se fosse um poço, pronto para receber do alto a luz primordial. E essa luz começa a descer, a penetrar pelo seu coronário, atingindo a sua fronte, passando por sua garganta, chegando até o seu coração. Essa luz, em forma líquida, ela separa o seu coração do seu timo e faz girar o seu chakra tímico. Essa luz circula por todo o seu tórax, em movimentos, volta até a sua cabeça, circulando incessantemente, enquanto mais luz continua a penetrar. E você vai expandindo essa luz que a cada momento faz girar mais intensamente o seu timo, vai fazendo com que o seu chakra tímico se expanda e você vai ampliando essa luminosidade. Você está, neste momento, dentro do seu espaço do coração, onde você tem o acesso à sua 5ª dimensão interna. Mesmo sendo um espaço individual, através dele você se liga a todas as outras individualizações. Este é o seu espaço sagrado. É o espaço em que você tem a oportunidade de trabalhar todas as suas potencialidades, ampliar todas as suas capacidades, se harmonizar com o universo. Neste momento, procure visualizar as formas, as luzes, as cores que surgem nesse seu espaço mental.
e fixe o seu olhar e o seu sentimento em uma delas. Limpe coisas que não te fazem bem, comportamentos dos quais você não teve satisfação, palavras que proferiu e depois se arrependeu. Procure livrar-se de todos esses padrões que lhe causam desconforto e substitua esses padrões pelo conhecimento, pela clareza, pela verdade. Procure se harmonizar com pessoas que lhe são mais difíceis. Todos seres em busca do crescimento. E da luz. A luz que nos guia e a luz que projetamos. Portanto, assim que você se sentir bem, sentir que já explorou o suficiente este exercício, volte, abra seus olhos, porém permaneça consciente de que você está trazendo para a sua vida toda a experiência do que você desenvolveu nesses momentos. Continue a brilhar e seja luz. Aproveitando que nós estamos no espaço do coração e vamos ficar até o final desse estudo, eu quero dar alguns avisos importantes aqui. Tem chegado até o nosso grupo alguns links de pessoas, grupos pelo mundo inteiro que estão estudando o Codex. Isso para mim é sensacional. O objetivo do Codex é que ele seja divulgado, que ele seja disseminado, que cada vez mais pessoas conheçam este conteúdo e apliquem o conteúdo em suas vidas no dia a dia, na prática. Mas eu preciso dar alguns avisos. O primeiro deles é: o Codex não é um oráculo. Isso quer dizer que tem um trabalho emocional, tem um trabalho energético, tem um trabalho intelectual envolvido em relação ao Codex. O Codex também não tem ligação com qualquer outra filosofia metafísica, nem com tarô, nem com numerologia, nem com cabala, nem com reiki, nem com anjo, nem com nada disso. O Codex propõe que a gente viva um estágio intermediário entre a terceira e a quinta dimensão, que entre em contato com princípios cósmicos e universais. Para isso, nós precisamos esquecer velhos conceitos. Então, se você topou com um link, com um vídeo no Facebook, no YouTube, que propõe um estudo do Codex, e ele começa de repente assim: vamos estudar o capítulo 4, porque o 4 na numerologia significa... Gente, o 4 na numerologia tem significado, é lógico, todas as ciências metafísicas são importantes, maravilhosas para esse ciclo, só que o Codex não tem ligação com nenhuma delas, é um conhecimento a mais. O capítulo 4 se chama 4 porque ele vem antes do 3, quer dizer, porque ele vem depois do 3 e antes do 5. Ponto.
O Codex também não é miojo. Você não vai conseguir estudar em meia hora, você não vai conseguir fazer um dia de estudo do Codex, nem um curso de estudo do Codex em 4 horas. Então, se livrem das coisas que não fazem parte do novo ciclo em relação ao Codex. E com todo o resto, você tem que passar pela peneira do seu coração e saber o que eu posso atestar e o que eu posso afirmar é que, se estiver ligado com conceitos do velho ciclo, o estudo está furado. Então, fiquem atentos, por gentileza. Dito isso, podemos começar relembrando as leis do estudo anterior, que foram as leis do entusiasmo, a lei da essência e a lei da incompletude. A lei do entusiasmo diz: agir continuamente movendo o fluxo das energias, tornando possível a manifestação de algo. A lei da essência fala que a essência, então, é a existência de tudo o que é. Essencial é o que é maior e melhor, inclusivo e abrangente, adequado e útil em relação às opções. E a lei da completude, por fim, fala o seguinte: a menos que todas as partes voltem ao todo, nada está completo. Só há completude em relação ao momento seguinte, e isso só pode ser feito no agora. Você pode recuperar este estudo no nosso site, universidade.org, a partir da página Downloads, é o estudo número 12, porque este é o estudo número 13. Vamos começar o capítulo 5. O capítulo 5 tem o título Das leis que compõem o regimento energético dos seres, das situações, das emoções e das interrelações que partem do eu. A palavra ou expressão-chave aqui do título do capítulo 5 é regimento energético. Os outros capítulos trataram de assuntos diferentes. Por isso que é importante conseguir se lembrar de que determinada lei pertence a um capítulo específico, porque o próprio título é autoexplicativo, fala sobre o assunto e fala sobre o foco daquela lei. Por isso eu sugiro que a gente consiga de alguma forma ligar a lei ao capítulo, se lembrar do título do capítulo. O título do capítulo faz parte do entendimento e ajuda muito, muito mesmo na compreensão. Se a gente conseguir fazer esse link, a gente vai ganhar muito, muito tempo em compreensão, em recuperação de conteúdo, em memória, porque facilita a vida. E aí, a primeira lei do capítulo 5 é a lei da expansão. Ela diz o seguinte: tudo é mais do que era em outro nível. Qualquer aspecto, ideia, ação ou sentimento em outro nível é mais algum aspecto em relação ao nível anterior. Estas cores e esta divisão que vocês estão vendo tem o propósito de facilitar o nosso entendimento. Então, nós vamos dividir esta lei, neste caso, em 3 partes. Chama muita atenção nesta lei a repetição de algumas palavras, que não é uma coisa frequente nas leis do Códex, mas tem palavras repetidas aqui, por exemplo, nível, por exemplo, aspecto, e elas fazem um sentido prático. Nós vamos ver esse sentido prático conforme nós formos estudando e analisando cada parte da lei. Tudo é mais do que era em outro nível. Qualquer aspecto, ideia, ação ou sentimento em outro nível é mais algum aspecto em relação ao nível anterior. Primeira parte aqui. Mais em outro nível. Então, tudo é mais do que era em outro nível. Preste atenção aqui que a palavra mais aparece. Não aparece a palavra maior, melhor, a palavra pior, a palavra fácil, a palavra difícil. Tudo é mais do que era em outro nível. E este mais do que era, a gente tem que pensar. Então, o que era antes e o que vai ser depois em outro nível. Se você tem, então, alguma coisa que era boa, ela vai ficar mais boa. Se você tem alguma coisa que era ruim, ela vai ficar mais ruim. E este outro nível, ele tem que ser compreendido
com a ajuda do título do capítulo, das leis que compõem o regimento energético dos seres, das situações, das emoções, das interrelações que partem do eu. Então, o outro nível é assim que sai do eu, o nível externo ao eu. Por isso que está falando de nível, e este nível é apenas nível interno e nível externo. Está pressupondo que o eu é um mundo isolado, é um mundo à parte, é um mundo completo. Isso é simplesmente maravilhoso. Só que a parte anterior fala que tudo é mais em outro nível. Então, o que é esse tudo a que a lei se refere? Esse tudo é qualquer aspecto, ideia, ação ou sentimento que, em outro nível, é mais algum aspecto. Bom, a palavra aspecto, ela se repete mesmo neste trechinho. E o que quer dizer aspecto? Aspecto é a parte exterior de alguma coisa, aquilo que é visível. Aí que assim, a gente tem dentro da gente um mundo completo, perfeito e com todas as coisas que existem, com todos os aspectos. Esse mundo também tem partes visíveis. Ele também tem uma parte, e as coisas dentro deste mundo também têm uma parte exterior. Dentro do nosso mundo interno, dentro do nosso eu, também tem uma realidade. E quando essa realidade se exterioriza, passa para um outro nível, ela ganha também um novo aspecto com o mais junto, ela é mais alguma coisa. É realidade interna que vai formar realidade externa. E este tudo, repetindo, é formado do aspecto, ou seja, da parte visível que tem dentro do nosso mundo, das ideias, das ações e dos sentimentos, que quando saem do eu, quando saem e vão para o mundo externo, elas formam uma outra realidade. Esta outra realidade forma um mais alguma coisa. Mas mais alguma coisa em relação a quê? Em relação ao nível anterior, o nível interno. Ela era um no nível interno, quando ela vai para o nível externo, quer dizer, quando ela vai para o outro nível, ela fica mais um. Daí que quando a gente pensa alguma coisa, ou quando a gente sente alguma coisa, ou quando a gente tem alguma ideia, ou quando a gente tem alguma ação, porque a gente também realiza ações no mundo interno, dentro do eu. Não foi o universo que interferiu nesta modificação. Nós projetamos. E esta projeção, pense num projetor mesmo. Quando você projeta uma imagem a partir de um aparelho, ele sai aumentado em relação à própria caixa. Essa projeção é uma projeção que a gente pode constatar no mundo físico, com os aparelhos e com a tecnologia que existe hoje. A questão do nível, como já foi falado, é apenas a distinção entre o nível interno e o nível externo. Se você fixar o exemplo, a figura aí do projetor, fica bastante fácil de entender. Você tinha ali uma informação pequenininha, lembra daqueles projetores onde a gente passava slide na década de 70? Você tinha ali um quadrinho e quando você liga este projetor, você consegue colocar aquela fotografia minúscula que você nem enxerga numa parede gigante, que é o que acontece hoje com os projetores modernos. Da tela do seu computador, do seu monitor, aquilo vira num data show alguma coisa que milhares de pessoas podem ver. Então, a projeção das informações do nível interno para o nível externo, elas sofrem um aumento. Elas não sofrem uma distorção, elas não sofrem uma modificação de valor, mas elas sofrem um aumento. E este aumento influencia e alcança muitas outras pessoas, ou pelo menos tem a possibilidade de alcançar muitas outras pessoas. É essa analogia que tem que ser feita. Tudo bem? O que fica desta lei e o que tem que ficar dessa lei como mais importante é que nós somos completamente responsáveis por aquilo que emitimos. E que quando está no nível interno tem uma força, um tamanho. Quando vai para o nível externo, aquilo aumenta, porque se projeta.
A luz se projetando, esta imagem se projetando, a realidade dentro da gente no nível seguinte, que neste caso é o nível externo, ela se projeta, ela se torna mais. Daí que a gente precisa ter segurança do que nós estamos projetando. Então, parafraseando aí o Pequeno Príncipe, nós não somos apenas responsáveis por aquilo que cativamos, nós somos responsáveis, muito responsáveis, por aquilo que nós emitimos. E quando a gente para pensar que um aspecto, uma ideia, uma ação e um sentimento vai ser mais no próximo nível, quando partir do eu, isso quer dizer que a qualidade do que eu estou sentindo, a qualidade do que eu estou pensando, a qualidade da ideia que eu estou tendo naquele agora, vai se refletir. Ok, quando se pensa em amor, ok, quando se pensa em misericórdia, ok, quando se pensa em bênçãos, mas e quando se pensa em raiva, quando se pensa em vingança, quando se pensa em aspectos que não são muito adequados aí? Como é que fica? A gente já sabe que a raiva ocupa um espaço enorme dentro da gente. Agora pensa nessa raiva projetada numa parede gigantesca, acessível a muitas outras pessoas que talvez nem tenham a ver com aquilo. Com certeza absoluta vocês já viram uma sala de projeção e algumas pessoas que passam ali no meio do foco de projeção e que ficam fazendo parte daquilo e que até projetam suas próprias sombras na tela. É uma interação muito grande. Todos os nossos sentimentos são ampliados quando estão num outro nível. Também as nossas ações, também as nossas ideias. Os aspectos internos ficam mais num próximo nível. Há de se ter cuidado, precisamos tomar conta disso. Isso é quase que uma introdução de aviso para a próxima lei. Com o estudo, com a análise da próxima lei, isso vai fazer muito sentido. Tem a ver com a lei do livre-arbítrio e é o que a gente vai ver na sequência. A lei do livre-arbítrio diz o seguinte: cada ser, cada forma de individualidade tem a possibilidade de dirigir a sua existência, desde que não viole o mesmo direito de ação que outro ser está exercendo naquele momento. O livre-arbítrio está relacionado a cada pequena ação e não a todas. Olha que coisa mais importante. De certa forma, nós já conhecemos a lei do livre-arbítrio, mas este entendimento amplia a compreensão. Amplia a compreensão por vários motivos. Amplia a compreensão porque ele está dividido aí em três partes bastante importantes, que nós vamos ver na sequência, mas principalmente pela parte final, que fala de cada pequena ação e não de todas as ações. Talvez até já seja assim de um jeito ou de outro, mas agora a gente precisa ter consciência disso. Vamos ver como é que funciona isso na prática, pegando a primeira parte da frase. A primeira parte da frase fala que cada ser, cada forma de individualidade tem a possibilidade de dirigir a sua existência. Claro que a gente já sabe disso, né? Ou pelo menos a gente intui. E talvez tenha gente que ainda não tenha a noção de que somos nós que dirigimos a nossa existência, ou que temos possibilidade de fazer isso. O que é muito diferente de fazermos isto na prática. Talvez a gente ainda conte com a ajuda de um ser externo, talvez a gente ainda conte com a ajuda de algum papelzinho da sorte, ou talvez a gente ainda conte com outra individualização para que dirija a nossa existência. E a palavra direção ficou para mim muito presente quando eu comecei a analisar essa parte da frase, porque a direção ela pressupõe movimento. Então a gente tem a possibilidade, isso já é uma escolha, a gente tem como dirigir, isso significa que nós temos que promover ações,
E que quem faz isso sou eu. É cada ser, é cada forma de individualidade. Isso tem muito a ver com aquele primeiro princípio de que todos somos capazes de fazer absolutamente tudo e de alcançarmos a nossa plenitude com quaisquer condições que tenhamos, que é a primeira lei do Códex. E fica bastante claro aqui que se pressupõe uma autonomia de cada individualização, de cada ser que existe numa terceira dimensão, não precisa nem ser no planeta Terra, numa terceira dimensão qualquer. Só que a segunda parte diz o seguinte: desde que não viole o mesmo direito de ação que outro ser está exercendo naquele momento. Então, eu tenho o direito a possibilidade de dirigir a minha existência, desde que eu não viole o mesmo direito de ação que outro ser está exercendo naquele momento. O que eu posso fazer? Eu posso agir sem violar o direito de ação. É esse tipo de direito. Então, se eu tenho o direito de agir e outro ser também tem o direito de agir em relação a uma coisa naquele agora, eu posso escolher, eu posso dirigir, eu posso encontrar um caminho. E se isso não acontecer? Bom, eu estou quase para dizer que isso não acontece. E é por isso que no mundo físico existem as leis jurídicas. Existe uma regulação e um ordenamento social através das leis jurídicas. A própria sociedade formou um conjunto de leis para impedir que a violação destes direitos de ação ocorra. Nós já temos o exemplo. E também é importante falar disso por dois outros aspectos. O primeiro aspecto é que o Códex é um código de leis que tem princípios, não de leis como as leis jurídicas, não como o ordenamento jurídico. Só que ele não descarta o ordenamento jurídico. Percebam que existe o princípio das leis jurídicas dentro do princípio, dentro da lei do livre-arbítrio. Ele não está descartando. E quando a gente pensa nas leis do mundo físico, aqui, não as leis da natureza, as leis do mundo no qual a gente vive, as leis do planeta Terra, quando a gente pensa nessas leis sociais, a gente pode pensar na figura aqui de Atena. E normalmente se pensa em lei com aquela figurinha da balança. Só que a figura completa é a deusa da justiça, que é a Atena, que tem numa mão uma balança e na outra mão uma espada. Não é apenas o equilíbrio e a harmonia. A espada significa a consequência, causa e efeito. Ou seja, se você não mantiver o equilíbrio e a harmonia, você terá uma consequência, porque a falta de equilíbrio, o desequilíbrio, tem um efeito. E esta venda que tem no olho desta deusa, o que será que significa? No meu ponto de vista, esta venda significa a frase: você para mim é problema seu, porque você tem condição de escolher o que é que você vai fazer sem violar os princípios dos direitos. E não interessa qual é o seu cargo, qual é a sua função, qual é sua classe social. A questão de causa e efeito, a questão da consequência é uma questão cósmica. Ela não depende do seu status, ela não depende do seu conhecimento e ela nem depende da sua iluminação ou da sua pretensa iluminação. Você terá uma consequência em relação àquilo que você fez. Simples assim. Maravilhoso é pensar que tudo isto ocorre num ambiente de microcosmo. O livre-arbítrio está relacionado a cada pequena ação e não a todas, por vários motivos. O primeiro deles é que a gente não daria conta de pensar de forma maior do que o nosso olhar alcança. No dia a dia, na vida prática, naquilo que a gente chama existência, a gente consegue controlar pouquíssimas coisas. E muito menos
consegue ter visão geral do quebra-cabeça, visão geral das nossas ações em relação ao quadro todo. O que eu faço agora, a minha pequena ação de agora, ela vai ter um efeito, talvez, em milhares de pessoas. Eu não tenho controle sobre isso e eu também não sei o quanto vai atingir ou não. O que eu posso fazer? Eu posso dar conta de uma pequena coisa. Agora, não é porque é pequena que ela é fácil. Porque cuidar de uma pequena ação é mais difícil do que imaginar algo genérico. Pensa comigo, deixa eu ver um exemplo aqui. Sei lá, eu quero mudar de casa e aí eu chamo uma empresa de transporte. Essa empresa de transporte vem, empacota tudo, guarda tudo, chega na nova casa, descarrega, monta tudo e põe tudo no lugar. É o genérico. Se eu tiver que fazer cada pequena coisa, eu vou ter um trabalhão. E é esse trabalhão que o universo está pedindo aqui, que a gente cuide de cada pequena coisa. E cada pequena coisa que quem está fazendo, que eu estou fazendo, não que os outros estão fazendo, nós temos que ser mais ou menos como a Atena também, né? De ficar com esta venda no olho em relação às pequenas coisas e nos preocuparmos com o que nós estamos fazendo. Porque o outro terá a consequência dele. E porque mesmo que eu faça pelo outro, ele terá a consequência dele. E eu terei a minha porque fiz pelo outro. Cada pequena coisa que eu faço, a minha ação. Não todas elas. Uma pequena coisa. Talvez isso possa ficar um pouquinho mais simples com a ajuda de algumas imagens aqui. No primeiro exemplo, na primeira figura, nós temos um moço aqui tentando atravessar a rua. Então, ele tem o direito de atravessar a rua e ele quer exercer uma ação. Ele quer dirigir o corpo dele para o outro lado da rua. Enquanto isso, existem carros que querem cruzar a mesma rua. Essas pessoas envolvidas nessa imagem vão ter que tomar uma decisão. Ele tem que decidir entre atravessar sem que os carros estejam andando ou atravessar com os carros andando. Os carros também têm que decidir se vão esperar que ele atravesse ou se vão passar enquanto ele está atravessando. Só nesta pequena imagem aqui, a gente vê que são 3 individualizações querendo exercer a mesma ação e elas têm que cuidar de não violar uma a outra, de não violar o direito das outras. Na segunda imagem, tem aqui um indivíduo que acha que tem o direito de ter uma carteira, tem um outro indivíduo que tem uma carteira, só que eles dois querem ter a mesma carteira ao mesmo tempo. Eles têm que fazer uma escolha. Ou a pessoa que quer pegar a carteira tem que abrir mão disso, ou quem tem a carteira tem que abrir mão disso também, entregar por livre escolha, ou então alguém está violando aí algum direito. Agora sim faz sentido a questão do ordenamento jurídico. Nós não conseguimos pensar em cada pequena ação, então a gente precisa de um conjunto de leis nos controlando. Eu acho que vai chegar o tempo em que a gente vai poder abrir mão disso, talvez no final desses 13 mil anos. A questão toda aqui é que a gente precisa tomar cuidado de escolher não colidir. Então, olhem a figura de baixo. Na figura de baixo, existe uma energia indo para um lado, outra energia indo para o mesmo lado. Eles querem chegar ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E aí eles vão colidir. E colidir é um princípio que está lá atrás, no Códex mesmo, quando está relacionado à resistência. Então, faz mal colidir? Colidir é um dos aspectos aí da resistência e muito provavelmente essas energias se anulam e não chegam aos seus objetivos, porque elas acabam se destruindo. Isso tem a ver com a resistência. Recupere a lei que fala sobre isso, ela vai fazer mais sentido agora, tendo em vista a lei do livre-arbítrio. O estudo do Códex de hoje foi curtinho, né? Bom, foi curtinho por 2 motivos. Foi curtinho porque a gente tinha 2 leis que não são simples,
mas que são relativamente claras e acabam sendo curtas e não recorrem muito a leis anteriores, como em outros estudos que a gente fez, que uma lei citava a outra e a gente tinha que buscar, enfim. E segundo, porque eu acho, sinceramente, que tanto a lei da expansão quanto a lei do livre-arbítrio, e principalmente a lei do livre-arbítrio, elas têm um significado um pouquinho maior do que a gente pode aprender no primeiro momento. Então, eu acho que nesse ponto do estudo faz muito sentido a gente realmente fazer o resumo do encontro com as ideias, ter o compromisso de listar as situações que vão acontecer durante esse mês relacionadas a essas leis e, mais do que isso, usar o espaço do coração, que a gente já fez aqui nesse encontro, para exercitar o entendimento e a aplicação dessas leis. O Códex Comentado também mostra outros aspectos dessas leis que podem ajudar numa compreensão num nível maior. E eu não coloquei aqui as perguntas, mas a Yara, dentro do roteiro de estudos, também preparou algumas perguntas relacionadas ao conteúdo de hoje. Então, você vai até a página lá, até o site, universidade.org, faz o download na área de download do roteiro de estudos 13, e lá também tem uma lista de perguntas relacionadas ao estudo de hoje. Essas perguntas podem ajudar a gente a ter uma maior compreensão. Você pode montar o seu grupo de estudos quando você quiser, onde você quiser. Os roteiros sempre ficam à disposição no nosso site, universidade.org/movimento/download. E a gente tenta seguir um calendário. Nesses últimos 2 meses eu mudei as datas para uma semana depois, mas eu prometo que no mês que vem vai manter a data que está no aplicativo. Então, no aplicativo tem um calendário com as datas dos encontros. Eu peço desculpas a vocês, mas foi o que deu para fazer. E aí, o único pedido que a gente faz é que vocês se encontrem realmente no dia em que todos fazem o estudo, porque é criado uma egrégora diferente para que a gente entenda, para que a gente absorva, para que a gente possa se conectar melhor com aquelas leis. Todo mundo estudando ao mesmo tempo forma uma egrégora diferenciada para o entendimento. Se você tem alguma dúvida, você pode escrever para contato@universidade.org. Estude o Códex com responsabilidade, mas ponha o Códex em ação. Passe cada lei pelo filtro do seu coração. Passe cada ensinamento, cada coisa que você lê na internet pelo filtro do seu coração. Não se deixe levar, não se deixe enganar por conceitos do velho ciclo que querem contaminar alguma coisa que é tão bonita, alguma coisa que é tão útil para que a gente evolua, para que a gente pense fora da caixinha. Colocar uma coisa do velho ciclo dentro de um princípio com uma proposta de mudança é, no mínimo, leviano e, no máximo, inócuo, não tem sentido nenhum. Nosso aplicativo está na Google Play e dentro dele você fica sabendo das datas e dos locais de encontro, porque esse encontro de hoje foi um encontro virtual, como os 2 últimos encontros foram virtuais. Mas a gente também faz encontros presenciais e a gente vai avisando via aplicativo. Onde está esse aplicativo? Google Play, é só procurar ali Universidade que você vai achar. O nosso site é novo ainda e se chama universidade.org. Ele é bem legal, ele tem artigos, ele tem informações, ele tem quiz, ele tem você que participa lá, ganha play-ons, e esses play-ons vão servir para alguma coisa. Eu estou preparando uma surpresa muito legal para quem participa do site e tem play-ons acumulados. Você não vai lá no site e fica ganhando nossas moedinhas virtuais por nada. Você vai ter acesso a alguma coisa sensacional por causa dos play-ons. Então fica ligado, faz lá seu registro e vambora, porque agora tem mais. Tem mais o quê? Tem mais o fórum na página do Códex lá no Facebook, onde já tem uma postagem aberta para perguntas adicionais, comentários, mensagens.
mensagens de texto, mensagens de voz. Não, mensagens de voz não tem no Facebook, mas tem espaço para figurinha, para GIF, para beijinho, para. Só não tem para chatice. Quem tá afim de denegrir, quem não tá afim de ler, de entender, de estudar o Códex, vai ser feliz em outro lugar. O mundo é tão grande, tantos milhões de habitantes para poder espalhar a luz por aí. Vai espalhar luz, todo mundo é luz. Gratidão a todo mundo por essa tarde de sábado deliciosa, pela sua participação e estamos lá indo para o fórum agora, esperando você. Um beijo, seja luz.